convidado, né, pelo pessoal para estar compartilhando com vocês um pouquinho sobre a tecnologia LTE. Tá? O áudio tá bom, pessoal? Então, pessoal, como tem bastante coisa para mostrar aí para vocês, né, a gente entendeu que seria interessante estar apresentando para vocês na seguinte sequência, né? Aqui a gente entendeu que estaria interessante dividir aí, né, e compartilhar informações com vocês sobre os seguintes aspectos. Um ponto de vista de negócio, o LTE é interessante para provedores de internet para estar aplicando como uma solução, né? Segundo ponto, assim, entrar um pouco mais no detalhe técnico, né? O que é essa tecnologia, né? O que ela oferece, quais são os elementos que compõem uma rede LTE, né? E compartilhar aí no final alguns cases com vocês, alguns casos aí onde o pessoal partiu para uma solução LTE, puramente LTE, para poder estar provendo exatamente o que vocês fazem, internet aí para os seus usuários em regiões com cenários semelhantes, né? E assim, a ideia em cima desse negócio é exatamente assim, massificar o conhecimento em cima do LTE para a gente poder ter mais força, para a gente poder ter maior volume e maior demanda, né? Então, hoje no Brasil, a gente já trabalha com essa tecnologia, tá? O LTE-TDD, que basicamente nada mais é do que um 4G, tá? No Brasil, a Anatel, ela basicamente especificou, primeiro foi liberadas as licenças do 2.6 em FDD, que é a frequência que as 4 grandes operadoras aí utilizam para estar provendo 4G, tá? Para o país. E depois vieram as sobras das frequências em 2.5, que também pode ser trabalhado com LTE, né? E aí a gente pode estar utilizando também todo o marketing por trás do 4G também para estar oferecendo esse serviço, tá? Então, pessoal, aqui a gente queria fazer uma revisão rápida com vocês para mostrar o potencial de mercado do país, né? O Brasil hoje, apesar dessa crise econômica, a gente está numa situação muito semelhante com todos os países em desenvolvimento, né? Então, o que a gente tem hoje aqui? Hoje a gente tem aqui um cenário de oportunidades para estar implementando banda larga no país. Hoje a gente vê que a penetração de banda larga no Brasil é menos do que 40%, né? Apesar do Sul estar bem aqui com relação às demais regiões, ainda tem bastante espaço para crescimento. A gente entende que essa demanda vem exatamente de cidades pequenas, onde de repente a banda larga atende ali a região central, mas as periferias ali têm alguma dificuldade de serem atendidas exatamente de repente pela densidade, né, de habitantes daquela região específica, tá? Então, algumas análises interessantes antes da gente partir para uma comparação, né, e análise de negócio, seria exatamente verificar como que está sendo o comportamento desse usuário no país, né? A gente teve uma média de crescimento, né, de 10%, tá, de 2014 para 2015, tá, para final de 2015. É uma média relativamente boa, é uma média que bate com a média de países emergentes, de países em desenvolvimento, tá? E outro dado interessante desse estudo foi que a tendência de usuários que com planos mais baixos migrarem para planos de maiores velocidades à medida que esse usuário ia tendo aí, né, um poder aquisitivo maior, era uma mudança natural. Então as pessoas estão buscando sim serviços de maiores velocidades, né? Estão dispostos a pagar um pouco a mais por isso, e isso aí obviamente está atrelado a todos os advanços tecnológicos, como os aplicativos, toda a demanda, né, de vídeo em cima, essa nova demanda de vídeo que está sendo gerada aí, né? Então, assim, esse é um dos fatores principais da gente estar comentando aqui hoje quando a gente fala em banda larga. O vídeo é o grande driver da banda larga, não só no Brasil como no mundo hoje. Hoje, operadoras como a Vodafone, como a Everything Everywhere, assim como as nossas operadoras nacionais, estão tendo a maior parte da receita, ou no mínimo 45%, 50% dessa receita já em cima de vídeo. Então isso já é uma realidade, é uma coisa que a gente tem que estar tentando aí, tá? Para a gente ter um serviço de qualidade em cima de vídeo. Vídeo é o grande driver do banda larga agora, né? Então, apenas um outro dado interessante,
Hoje, né, a gente vê que, apesar de a gente ter um número de casas assim bem maior do que o número de atendimento de fibras dessas casas, né, esse espaço existe exatamente porque o país ele apresenta um cenário, uma topologia de difícil acesso para muitas regiões, né? Obviamente que se isso fosse uma região densa, seria interessante, né, estar atendendo, é uma coisa, é o que a gente fala, uma análise de densificação, exatamente o que dificulta a entrada de uma tecnologia é o que habilita a entrada de outra. Então, assim, o LTE, não vejo ele como uma tecnologia concorrente, eu vejo ele como uma tecnologia complementar. Tá? Então, quem já tem uma estrutura de fibra, eu acho que é interessante, sim, estar analisando o LTE como uma tecnologia complementar e não uma tecnologia concorrente do que vocês já têm. Tá? Alguns cenários que foram analisados lá fora e que batem com muitos cenários locais nossos, né, como regiões rurais, como regiões de grandes áreas, mas pouco densas, né, essas regiões, é difícil você partir para um serviço de fibra nessas regiões, porque você vai ter um retorno mais lento, né? Então, de repente, uma tecnologia de rádio, né, uma tecnologia aí que trabalha com acesso sem fio, acaba trazendo esses usuários de uma forma mais rápida para vocês. Tá? Então, muito se fala, muitas vezes, na quantidade de usuários que você consegue colocar por canal, ou seja esse canal, qual meio que for, mas muito também tem que ser observado do poder de captação desse usuário. Você conseguir trazer esse usuário para a sua rede antes do seu concorrente, isso tem um valor tremendo, principalmente para regiões como o que a gente está acostumado no interior, cidades pequenas, geralmente assim, a concorrência, o churn que a gente chama na operadora, a mudança, a saída de um usuário de uma determinada rede para outra rede, acontece muitas vezes, na maioria das vezes, por questão de qualidade do serviço prestado. E a gente vê que ninguém melhor do que o provedor local para fornecer o melhor serviço para esse usuário, né? Então, aí por isso que a gente tem uma tendência de fidelidade, né, nesse caso. Então, assim, o LTE, o que a gente chama aqui de WTTX, é uma analogia ao FTTX, tá? Assim, o Wireless to the Home é o acesso sem fio até a casa, por exemplo, seria essa analogia. E isso vem para quê? Isso vem para ajudar no desenvolvimento da banda larga, exatamente para cenários onde a gente tem essa dificuldade de implementação de outras tecnologias. Vantagens sobre isso, né? A gente tem um menor custo, tá? A gente tem um menor TCO. Tá? A gente consegue ter a gente tem um ROI médio aí de 2 anos, tá? Eu trouxe alguns cases para compartilhar com vocês, em cima do que já foi desenvolvido. Essa é a visão que a gente já tem hoje, tá? Do que os nossos clientes estão conseguindo em termos de retorno. A gente tem aí uma análise de custo entre a implementação de uma tecnologia de fibra e uma tecnologia de acesso sem fio, uma redução absurda assim, em termos de OPEX, obviamente por toda a questão de OEM, de operação, manutenção, de engenharia. A gente sabe que você ativando o site, colocando um site no ar, no outro dia você já está com a sua base de clientes prontas. Basta você já ter o seu alinhamento com a sua equipe comercial, ou até mesmo a migração dos seus usuários de rádio, por exemplo, hoje, né, que vocês provavelmente já trabalham. Então aí, né, a gente traz aí uma segurança com relação aos tipos de serviços que podem estar sendo implementados em cima da tecnologia. Tá? Então, vocês podem estar provendo serviços não só de banda larga, quanto também de VoIP, né, VPN, vídeo, todos os serviços de banda larga que vocês podem estar fazendo com fibra, vocês podem estar fazendo com LTE também. Então isso cabe não só para clientes finais, como também para pequenas empresas, né? Então você pode estar continuar o atendimento de algumas pequenas empresas que demandem esse tipo de serviço também. A Huawei, como que a Huawei pode estar ajudando vocês hoje nesse caminho? A Huawei hoje ela tem ferramentas que ajudam você na análise de custo, que ajudam vocês na análise de retorno do investimento. Obviamente é um trabalho em conjunto, tá? Hoje o que a gente faz
com as operadoras, que a gente quer trazer para o mundo dos provedores de internet, é exatamente essa análise na fase do planejamento, olhar lá na frente, olhar no longo termo, qual que é a sua intenção, qual a quantidade de clientes que você pretende ter em um período X. Em cima disso, a gente consegue avaliar qual tipo de solução que vai ser melhor aplicada no seu caso, né? Então a gente tem alguns casos onde o cliente sabe até o tamanho que ele quer crescer. Nesse cenário, a gente consegue tá apontando para uma solução mais específica. E mesmo que essa solução específica não exista, a gente tem a demanda de poder estar criando. Hoje, 55% da Huawei é focada em pesquisa e desenvolvimento. A gente tem mais de 30 mil funcionários hoje na China só por conta de pesquisa e desenvolvimento. Então, se a gente estiver falando em uma determinada demanda, como a demanda de vocês dos provedores de internet no Brasil, porque se a gente levar em conta, né, todos os provedores de internet, vocês seriam praticamente a maior operadora do país. Então, isso é um volume. Então, é aquela questão. Se a gente tiver essa demanda, obviamente, um produto que nasça, né, da intenção de vocês, vai poder sim ser desenvolvido. Então é muito importante a gente estar nessa comunicação, a gente ouvir vocês também, o que vocês precisam, o que vocês querem, mas antes disso a gente tem que estar passando para vocês o que a gente tem para oferecer hoje, né, e o que vocês podem estar fazendo em cima do LTE, TDD, tá? Então, assim, a Huawei, né, ela pode estar ajudando você desde essa fase do planejamento. Hoje a gente faz o quê? Quando a gente parte para uma análise, né, de negócio como uma operadora, a equipe de engenharia de planejamento vai fazer toda a análise da rede, tá, para poder aplicar para esse orçamento. No universo do provedor de internet, basicamente, a gente poderia fazer isso de uma forma muito mais rápida. Então, assim, a gente poderia estar trabalhando junto com vocês para poder estar fazendo o planejamento da sua rede, né, para a gente poder estar verificando a região de cobertura, né? Então hoje a gente, antigamente a Huawei era muito conhecida por fazer caixa, né? Fazer caixa e vender caixa. Hoje a gente não fala mais em caixa, hoje a gente fala em solução. Hoje você pega uma caixa, você transforma ela no que você quiser. Hoje basicamente o software é o grande driver do mercado. Então basicamente a gente trabalha em cima de solução. É por isso que quando a gente parte para uma parte comercial, uma análise mais pessoal com o cliente, a gente quer entender exatamente o que você quer fazer na sua rede, o tipo de negócio que você quer fazer, o tipo de serviço que você quer prestar, para desenhar uma solução customizada para você. Então, assim, essa é a nossa intenção hoje, tá? E aí, né, a gente também tem toda uma equipe de marketing para estar trabalhando em conjunto com vocês, está compartilhando negócios que vocês podem estar desenvolvendo em cima disso, tá? A gente tem uma equipe de consultoria, tá? E aí a gente, né, gostaria de ter essa abertura com vocês, obviamente vocês entendem do próprio negócio muito melhor do que qualquer outra pessoa, mas em termos de compartilhar experiência, com certeza seria, eu acho que válido para todas as partes. A gente está trabalhando em cima desse marketing, está trabalhando em cima desse desenvolvimento de novos negócios em cima. Como a IoT, por exemplo, né? Hoje, por exemplo, a Huawei já tem testes em cima de várias aplicações, como sensores, né? Como câmeras, né? Tudo isso já entrando na era do IoT, que obviamente logo vai virar negócio aqui também, né? E aí, assim, um outro ponto importante, quando a gente fala em LTE, né? Para quem adquiriu a licença, provavelmente quem adquiriu a licença, além de estar protegendo a própria região, está também pensando aí em qualidade, né? Está pensando aí em uma robustez, segurança da rede, tá? Porque aí a gente não está falando simplesmente em estar irradiando uma frequência e fornecendo banda. A gente está falando em inteligência por trás disso. A gente está falando em QoS, a gente está falando em políticas e regras aplicadas sobre uma tecnologia. Então, hoje, né, a gente tem aí o LTE que trabalha com algumas técnicas que têm evolução. Então, assim, é uma tecnologia que tem futuro, tá? Não é uma tecnologia que vai morrer amanhã. A gente tem aí já os nossos produtos
preparados para uma próxima evolução de rede, que seria um 4G+, tá? Então, assim, existem técnicas para serem desenvolvidas em cima das caixas que a gente tem hoje, simplesmente por aplicações, desenvolvimento de software que podem estar melhorando e aumentando a capacidade que vocês têm hoje. Tá? E isso tudo tem evolução, um órgão que vocês podem estar acompanhando para verificar essa evolução é o 3GPP, por exemplo. E aí uma ideia, né, de um modelo de negócio, tá? Como seria uma estruturação e capacidade. Hoje, no nosso equipamento, a gente trabalha com modularidade 8x8, hoje a gente tem um MIMO 8, hoje as nossas RRUs em antenas já trabalham com MIMO 8x8, tá? Aqui no Brasil, desde 2013 a gente já trabalha com MIMO 8x8, tá? A gente tem aí a possibilidade de estar trabalhando com agregação de portadoras. O que é agregação de portadoras? Quem comprou aí as duas bandas, T+1 e está aí com 50 MB de espectro, pode estar fazendo até duas portadoras de 20. E com isso a gente consegue aumentar a capacidade de um site simplesmente aplicando essa técnica, tá? Hoje já foi lançado também a CPS, né, o modem 4x4, então isso também já dá um ganho a mais. Isso tudo leva a gente a conseguir atingir hoje, para quem está com essa banda e para quem está com esse elemento, até 426 MB de throughput, tá? Então, é um número razoável para quem precisa adensar clientes, tá? Obviamente o plano e quantidade que você vai estar oferecendo para cada cliente vai ser analisado caso a caso. A gente tem casos de sucesso onde quem partiu para planos menores e tem casos de sucesso para quem utilizou planos maiores. Vai muito do perfil da sua região, isso é muito variável, tá? Agora, outro ponto importante, essa não é uma conta direta como é na fibra, tá? A gente não pega esse número de vídeo pela quantidade de clientes. A tecnologia LTE é baseada em cima do FDMA, a gente trabalha com Resources Blocks, que são os elementos, tá? que são redistribuídos para poder estar fornecendo essa capacidade, tá? Mas não deixa de ser uma análise linear, para quem tem 20, para quem tem 40, tá? E aí o que acontece, tá? Como esses elementos são redistribuídos instantaneamente, a cada milissegundo a gente vai ter um novo número. Por isso que muitas vezes a gente fala, olha, a gente está falando que tem uma média de 30 MB numa célula e a gente está colocando 60, 70 usuários com 4 megabits por segundo. Como que isso é possível? Exatamente por causa dessa técnica. Por a gente estar trabalhando e reaproveitando o mesmo recurso do tempo e da frequência. Tá? E aí ter essa distribuição a cada minuto. Por isso que eu sempre tomo cuidado de mencionar quando a gente fala em throughput, é muito fácil a gente pegar e falar em throughput, em velocidade de pico, em velocidade média, mas assim, eu gosto bastante de mencionar a velocidade instantânea, porque a sua percepção é instantânea, o seu serviço varia a cada milissegundo aí. Então assim, quando a gente fala em velocidade média, velocidade de pico, a gente tem que ter muita responsabilidade sobre esse número que a gente tem que estar compartilhando com vocês, tá, pessoal? Então, para exemplificar, já que eu puxei esse assunto já, a gente tem aí o que a gente chama de experiência de fibra sem fio, tá? É exatamente assim que a gente vai chegar no 4G+, tá? O que acontece aqui? No 4G+, a gente consegue atingir aí essas taxas de pico, tá, de 440 MB aí por setor, aplicando técnicas como o soft split, que nada mais é do que você pegar o seu site, que tem lá os seus 3 setores, e aplicar uma técnica, tá, de divisão, tá, do BIM, tá? Você vai trabalhar com uma antena dual BIM e você consegue aumentar a sua capacidade simplesmente por implementar essa funcionalidade. Você consegue um ganho de até 30% em cima disso, que obviamente para a ausência de um rádio adicional é um ganho considerável, tá? Isso você consegue também com a adição de portadores, tá? Então, por isso que a banda, quando a gente fala em LTE-TDD, é muito importante pensar na banda. Todo recurso, o espectro é o recurso mais valioso que você tem. Se você estiver trabalhando com tecnologias como o 3G ou o 4G, o espectro é o recurso mais valioso que você tem. Então, quanto mais banda você tiver, maior vai ser a sua possibilidade de evolução em cima da tecnologia. No 4G+, o 4G+, nada mais é do que tudo que a gente faz hoje de uma forma massiva, tá? Então, por isso que no 4G+, a gente fala lá em Massive MIMO, em Massive Carrier Aggregation, que nada mais é do que o quê? Pegar a modalidade que a gente faz hoje no 8x8
e passar para uma modularidade 128 por 128, que a gente já faz trial disso em Shenzhen, por exemplo. A gente já faz trial hoje a gente trabalha com 64 QAM de modulação. Tá? Na próxima fase a gente já vai trabalhar com 256 QAM de modulação. Então a gente já está ganhando mais bits por hertz, já está aumentando a nossa eficiência espectral. Né? A gente trabalha aí também com o Massive Carrier Aggregation, que é adicionando portadores. Então as técnicas são as mesmas, mas de uma forma massificada. Então, pessoal, o grande ponto aqui é você consegue aumentar a sua capacidade através da evolução da tecnologia. É uma tecnologia robusta, desenhada há anos, que está aí para sobreviver. Tanto é que a evolução, né, que a gente teve lá do GSM para o 3G, para o 4G, para a próxima é o quê? O LTE Advanced, que é isso aí que a gente está mostrando, né, o 4G e meio. Para exemplificar aqui, a gente tem alguns casos, está no slide também, mas já aproveitando aqui, né, para mostrar para vocês. A grande vantagem de estar trabalhando com esse modelo, né, do LTE nesse formato de SCM, sem estar trabalhando no SMP, é que você consegue um ARPU bem maior do que você teria numa rede móvel. Tá? Então, basicamente, vocês conseguem, através, né, de técnicas, através de tecnologias como a fibra, você tem um ARPU maior, você está trabalhando você está fornecendo, né, uma qualidade melhor de serviço, mas a vantagem que você tem em cima disso é a velocidade, que você está trabalhando com a mesma velocidade de implementação de um site, de uma rede móvel também. Tá? Então você ganha em velocidade, tá? Você tem o seu retorno antecipado porque você consegue fazer essa expansão de uma forma modular. Tá? Você não necessariamente tem que subir 3 setores no seu site. Você pode subir um setor, depois subir outro, depois subir outro. Você pode adicionar uma portadora, depois adicionar outra, depois implementar uma técnica de soft split. Então a sua capacidade, ela pode ser expandida de uma forma modular, tanto do ponto de vista de hardware quanto de software. Então você habilita novas licenças para aumentar a capacidade quando você já estiver trabalhando no limite do seu hardware. Tá? Essa é uma vantagem assim, que levam todos os operadores que trabalham com esse tipo de tecnologia a apostarem nas próximas, porque a gente consegue ganhar em capacidade sem ter adição de hardware, simplesmente pela evolução dessas técnicas. Então agora a gente pode falar um pouquinho sobre o que seria, agora a gente pode ir para uma parte mais técnica. Isso aqui é o que seria a rede, uma rede LTE. Tá? A rede LTE ela é composta pelo core. O core são esses elementos. Tá? O core nada mais é do que a composição de elementos semelhantes ao que a gente tem no 2G e no 3G. No 2G e no 3G a gente tem o HLR, aqui no LTE a gente tem o HSS. O que é esse cara? É onde você tem toda a sua base de assinantes, é onde você tem aí o registro de todos os seus usuários. Então toda a informação dos seus usuários vão ser acessadas nesse elemento. Tá? A gente tem aqui também o MME. O que é o MME? Esse elemento ele cuida de toda a sinalização da rede. Né? Hoje todo mundo aí tem um smartphone, no caso aí, se a gente estiver trabalhando com esse tipo de tecnologia com você, a gente vai estar falando do CPEzinho na casa do usuário. Isso está trocando informação para a rede o tempo todo, a gente está tendo sinalização o tempo todo na rede. Então tem um elemento específico para tratar isso aqui no LTE, que é esse elemento. O outro elemento seria o EPC, o Gateway. Tá? Na Huawei a gente chama esse elemento de UGW. O que é essa caixa? É onde você vai ter todo o tráfego da sua rede acontecendo. Então a gente tem a sinalização sendo tratada em um elemento e toda a parte de tráfego sendo tratada em outro elemento. E aqui no core a gente também tem o PCRF, que é o elemento que cuida de todas as políticas e regras aí aplicadas na rede. Tá? Então você tem capacidade de estar aplicando QoS, várias outras funcionalidades, né, na tua rede para poder ter serviços mais customizados. Tá? E aí a gente vai para a ponta, né, que é basicamente a minha área específica, que é o site, ou aí no DB, ou o site LTE. Tá? Então é onde você vai ter a tua banda base, tá? Onde você vai ter aí todo o processamento de banda base acontecendo e transmissão, tá? E onde você vai ter os rádios. Tá? Então é basicamente uma torre. Assim como vocês veem aí a torre de uma operadora, seria exatamente a mesma coisa. Os elementos são muito semelhantes. Tá?
Aqui a gente vai um pouco mais a fundo em cada elemento, tá? No caso aqui da banda base, a gente tem aqui os cards que fazem todo o processamento, né, da banda base. A gente tem aqui essa placa que chama o MPT, a placa que faz todo o processamento e transmissão da rede. Então você vai chegar aí com o seu rádio, você vai chegar aí com a sua fibra e você vai conectar nesse elemento aqui, tá? O MPT. E a MPT, ela tem portas, fecha Ethernet, liga Ethernet, e você trabalha aqui com tanto o elétrico quanto o óptico, tá? E aqui na sua banda base, na UBBP, que é a unidade de processamento de banda base, você vai ter a comunicação com o seu rádio através de interface CPRI, a CPRI, tá? Então, e nada mais é do que a fibra também, né? E isso tudo fica nessa caixa que tem essas dimensões, uma caixa de 12 quilos, tá? E isso daí você pode estar simplesmente implementando aí num rack de 19 polegadas ou no nosso gabinete de energia, que eu vou estar mostrando aqui à frente também. Esse é o nosso rádio, tá? A gente, né, no LTE TDD 2.6 é a nossa RRU 3279, tá? Essa RRU já suporta até 4 portadoras, então se vocês vierem adquirir mais banda, ela suportaria, né, até 4 portadoras, tá? E a gente trabalha também já com modularidade 8x8, tá? Isso também já dá um ganho devido à sua diversidade, tá? E a gente também trabalha com antena, então a gente tem a solução fim a fim, né? A vantagem da antena, a gente tem a antena dual beam, onde a gente tem a possibilidade de estar trabalhando aí com até 6 setores, onde dá o ganho que a gente mencionou de até 30%, tá? E você não tem a necessidade de adicionar antenas, novas antenas, tá? Você consegue fazer a aplicação dessa técnica desde que a sua antena já suporte essa tecnologia, tá bom? Esse é o gabinete de energia, tá? Na Huawei a gente chama de APM30, é onde você coloca a sua unidade de banda base, você pode colocar também, de repente, né, algum elemento de rádio, tá? Você pode estar colocando aqui também um gabinete de bateria, que a gente chama de BBS, tá? Esse nosso gabinete, ele suporta até 12 RRUs, tá? Porque a RRU, o rádio, a unidade remota de rádio, é basicamente o elemento de maior consumo aqui, então a gente olha mais para o lado dela. Então esse elemento suporta até 12 RRUs. Obviamente, assim, para quem trabalha só com uma tecnologia, dificilmente vai chegar nessas 12 RRUs. Tá? Hoje, quando a gente fala em 12 RRUs, provavelmente a gente está falando de sites que são 2G, 3G e 4G ao mesmo tempo. Tá? E esse seria o nosso elemento de core unificado. Então todas aquelas caixinhas que eu mostrei para você lá, hoje a Huawei já desenvolveu uma solução virtualizada, tá? que trabalha com todos esses elementos. Então, de uma forma resumida, hoje esse elemento suporta até 50 mil usuários, tá? E a gente tem aí um throughput máximo aí de até 4 GB, tá? Que eu entendo que já é mais que suficiente para a necessidade de vocês, a princípio, tá? Partindo para o lado da gerência, a gente tem um software de gerência que é um software que faz uma gerência unificada. Então, a gente consegue fazer a gerência de todos os elementos de acesso sem fio, tá? No caso aí no DBio, o site LTE. A gente consegue fazer toda a gerência em cima da rede de transmissão, seja ela qual for, seja ela em cima de micro-ondas, seja ela em cima, né, de GPON, seja ela da forma que for, tá? E faz a gerência também do nosso core e também faz a gerência de energia. Então são vários tipos de gerenciamento que você vai estar fazendo numa plataforma integrada e unificada. Não só isso, como também você pode ter a possibilidade de implementar novas funcionalidades para o planejamento. O que seria isso? Você implementar soluções como o PRS. O PRS é uma solução que você consegue visualizar a sua rede, o estado da sua rede hoje, onde que você tem um site sobrecarregado, onde você tem uma região com tendência de crescimento, e aí você consegue fazer o planejamento da sua rede em cima disso e até priorizar em cima disso. Tá? Então tudo isso aí ajuda na hora do planejamento para você não errar no investimento. Obviamente isso depende de fatores de análise do marketing também, né? Da área que estiver sendo analisada.
A Huawei também, como ela fornece a solução fim a fim, ela também fornece o CPS para o usuário. Então, hoje, a gente já tem aí a CPE 4x4, que já dá um ganho bacana, em comparação anterior, é basicamente o dobro da velocidade, simplesmente por a gente ter aí mais um par de antena, tá? E aí a gente tem a tendência aí de vir com uma CPE que suporte até os 440 que a gente apresentou no 4G e meio, tá? Então a gente espera que isso logo esteja disponível, né? E obviamente que isso, assim que tiver demanda, isso aí já vai estar podendo ser colocado aí em prática pelos nossos clientes. Na questão de serviço, o que a Huawei fornece hoje? A Huawei fornece hoje todo o serviço de engenharia, todo o serviço de planejamento, tá? Ela pode estar provendo aí todo o serviço, desde a entrega até a instalação, comissionamento, tá? E até mesmo no gerenciamento da rede, na operação da rede. Então você pode estar trabalhando aí com o Nokia, tem vários tipos de serviços que a Huawei pode estar customizando aí para vocês, tá? Além disso que a gente apresentou da solução fim a fim, em termos de hardware, eu queria apresentar também para vocês, a gente falou muito assim no aumento de capacidade em cima dessas funcionalidades. O que a gente pode estar, como que a gente, mas você falou muito aí que a gente pode estar aumentando a capacidade de um site sem estar colocando aí mais hardware, sem estar colocando mais antenas, sem estar colocando mais placa. Como que isso é possível? Através dessas técnicas desenvolvidas em cima da tecnologia, como por exemplo, a gente está colocando aí 2 portadoras agregadas, mais essa solução 4x4, em comparação com o que a gente tinha antes, em cima de uma portadora, isso dá um ganho de praticamente o dobro. Então, quando você olha, o que vem a ser isso? Antes você tinha 2 streams de transmissão, hoje você passa a ter 4 streams de transmissão aplicando essa técnica. E antes você tinha isso em cima de uma portadora, hoje você passa a ter isso em cima de 2 portadoras. Então é a mesma técnica sendo massificada. A gente está duplicando essa capacidade simplesmente por aumento dessa técnica. A mesma coisa quando a gente fala em novas técnicas em cima do beamforming e de multi-users. Por exemplo, hoje toda essa técnica de modularidade que basicamente é uma maior quantidade de transmissão, uma maior quantidade de recepção, diversidade, a gente pode estar falando também, tá? De estar fazendo isso, em vez de estar fazendo para um usuário, você conseguir estar fazendo isso para até 4 usuários ao mesmo tempo. Então você ganha aqui em capacidade também. Por quê? Porque você está transmitindo ao mesmo tempo para todos os usuários. Como que você consegue isso? Através de correlação espacial, ou seja, olha que vantagem, você consegue reutilizar o mesmo recurso de frequência e de tempo para poder estar aplicando essa técnica. E simplesmente por essa técnica você já tem um ganho aí de até de mais 10% na sua capacidade. Então, assim como essas, várias outras técnicas tem aí para ajudar. Por exemplo, a coordenação multiponto de downlink. Para que isso serve? Em uma rede sem fio, tá? Principalmente uma rede com esse nível de complexidade, é muito importante a gente olhar para a borda. E geralmente a borda é onde você pode estar fazendo toda a diferença do seu negócio, porque você pode ter um condomínio ali na borda, você pode ter clientes ali naquela borda que de repente vai demandar a vinda de um novo site. Então, se você trabalhar de uma forma, estar aplicando técnicas para aproveitar o máximo possível da sua cobertura, você vai conseguir adensar mais clientes sem estar, mesmo sem estar gastando mais, né? Reduzindo o custo. Como você consegue isso através dessa técnica? Você tem uma latência aí de transmissão, geralmente assim, sempre que a gente fala em RF, a gente fala também em interferência. Então isso nada mais é do que ajudar a fazer a NodeB a fazer a coordenação, tá, desse scheduling na camada 2 para você ter aí, tá, uma redução desse delay de transmissão e você evitar aí essa interferência na borda da célula devido a uma célula adjacente, por exemplo. Tá?